Capítulo 1959. Chamas da Praga, Parte 1. Droga. Existe realmente tanta diferença entre o núcleo violeta e o violeta brilhante? Lid se perguntou ao usar visão de vida, visão de morte e compartilhar a visão de mana de Solos. A destreza física do Firbolg era inferior à de uma besta divina, mas não era nada para se zombar. Ele a testemunhou morrer de várias maneiras diferentes, mas cada uma delas exigia que seu corpo fosse reduzido a pedaços. Mesmo daquela distância, Lid podia ver com a sensação de mana o corpo do Fai estalando com a energia oculta dos feitiços que ela mantinha prontos. Além disso, a julgar pelo conjunto completo de equipamentos que ela usava, Senara estava pronta para a batalha caso as negociações fracassassem. O Firbolg não mostrou nenhum sinal de hostilidade e lançou 2 feitiços aparentemente inofensivos. O primeiro foi um feitiço de detecção de matriz, enquanto o outro foi um feitiço de detecção de vida. Não houve nada de estranho em suas ações. Senara poderia apenas estar verificando se seus convidados não haviam armado uma emboscada ou armadilha. No lugar dela, eu faria o mesmo. Visão de vida tem um alcance limitado, enquanto um conjunto de sensores de vida pode cobrir até 1 quilômetro. A questão é se ela usou para verificar reforços ocultos do nosso lado ou para ter certeza de que não há testemunhas. Quanto ao feitiço de detecção de matriz, aposto que se ela encontrasse um feitiço desordem bem colocado teria transformado nossas proteções na salva inicial do conflito. Lid pensou e ele estava certo. Senara ficou verdadeiramente desapontada por perder a oportunidade de explodi-los com o mínimo esforço. Ela conjurou os portais para longe da colina exatamente para evitar ser pega no incêndio. Bem-vindo a Verendi. Sou Senara, a Firbolg, representante da planta no conselho. Minha discípula, Trissa, deveria ter contado a você sobre mim. Ela fez uma pequena reverência, mas educada e graciosa, e eles retribuíram. Você trouxe a boca de Menadion? Solos perguntou. Não, vim aqui para encontrar uma solução pacífica. Ela balançou a cabeça. Não há nada para conversar. Devolva-me o legado da minha mãe ou iremos embora. Lade Menadion, acho que você está apressando um pouco as coisas. Senara levantou as mãos num gesto de paz. Não há razão para sermos inimigos. Vocês poderiam simplesmente vir morar aqui entre nós. Teríamos prazer em devolver a boca para vocês e vocês não se envolveriam na guerra inútil que está devastando Garlen. Todos vocês são bem-vindos para ficar. Ela então se virou para o resto do grupo. Ouvimos muito sobre Tiamat de Garlen e estamos dispostos a oferecer-lhe um assento no conselho. Quanto aos seus Eldritches, seus crimes passados podem ser perdoados se você nos ajudar a desenvolver nosso continente e nos deixar estudar sua condição única. Você já se juntou ao conselho de Garlen e posso prometer que Verendi não irá tratá-lo pior. Vou te dizer o que disse Ragu quando ela me fez a mesma oferta. Não estou interessado. Lid respondeu. Não quero fazer parte do seu conselho e não confio em um bando de ladrões para manter sua palavra. Aposto que no momento em que eu te seguir, você me extorquirá dos segredos de minha mãe e adicionará a fúria ao seu coleção. Solos mostrou a Senara um martelo renascido e os olhos do Firbolg brilharam com ganância desenfreada. Mesmo se estivéssemos buscando nossa redenção, gente como você não pode nos ajudar. Teseu sabia que seu destino não seria muito diferente do de Eopin. O conselho queria fazer amizade com ele apenas para descobrir o segredo do seu poder que ia além dos limites do núcleo violeta brilhante. Eles o transformariam em uma cobaia e descartariam seus restos mortais assim que terminassem com ele. Estou realmente triste. Senara suspirou. Poderíamos ter alcançado grandes coisas juntos, mas você se recusou a aceitar a mão que lhe foi oferecida, embora fosse a única coisa que o mantinha vivo. Um estalar de dedos fez com que dezenas de matrizes de teleporte aparecessem. Os círculos mágicos estavam tão próximos uns dos outros que suas fronteiras quase se tocavam e eram tantos que a colina estava completamente cercada por todos os lados. Quando o corpo de elite de despertos do conselho saiu das matrizes de teleporte, Lid ficou surpreso com seu número. Ele esperava um pequeno exército, mas mal chegava a ser um grande pelotão.
Que porra é essa? Por que são tão poucos e por que estão organizados em equipes de 7? É um desperdício de mão de obra. 5 é o melhor número por unidade, como fizemos com a mão do destino para lutar contra Urpaulit. Não tinha ideia do que estava acontecendo. A razão pela qual havia tão poucas pessoas era simplesmente porque o conselho não podia se dar ao luxo de revelar a existência do Boca a outras pessoas. Somente aqueles que já estavam cientes do fato de que o conselho era o proprietário e se beneficiou dos artefatos que criou foram convocados. Quanto mais anciãos despertos eles envolvessem, mais coisas teriam que explicar e menos tempo duraria seu respectivo turno usando a boca. Como Faluel sempre disse, só um idiota nunca compartilha. O Conselho Verendim evitou lutas internas pelo artefato, explorando sua natureza como uma ferramenta de ensino que permitia que a boca fosse usada por várias pessoas. No entanto, se muitos magos estivessem envolvidos, não haveria tempo suficiente para todos. Agora, Zoret deu sinal a Lit e ele invocou o vazio. Uma cúpula negra irrompeu de seu corpo, cobrindo toda a colina Penaca e alcançando as unidades despertas. Que porra é essa? Senara de repente não conseguia nem ver a mão na frente do nariz. Não importa que tipo de sentido místico ela empregasse. Visão da vida e visão do fogo foram bloqueadas enquanto seus inimigos estavam muito longe para que a visão da terra fosse eficaz. As unidades de elite mantiveram a calma, mas quando seus próprios camaradas as tocaram, várias brigas eclodiram. Eles confundiram as mãos tateando na escuridão com o inimigo tendo explorado a situação para piscar atrás deles. A pior parte é que eles estavam certos. Lit era o único que ainda estava na colina porque o chamado do vazio sempre estaria centrado em torno dele. Os outros, em vez disso, foram teletransportados para a retaguarda da formação inimiga e escaparam do cerco. No entanto, eles não tinham intenção de fugir. A escuridão do vazio iluminou-se com incontáveis olhos brancos e mandíbulas que atacaram os despertos por todos os lados, desorganizando suas formações. Cada demônio não era nada comparado a um desperto, mas havia centenas deles. Centenas de mãos negras invisíveis na escuridão cujo toque roubou o vigor e a mana de suas vítimas. Esta é a parte que menos gosto no plano, mas devo causar o máximo de dano que puder antes que esses velhos monstros encontrem um contra-ataque para o meu vazio. Lit pensou enquanto se transformava em seu tamanho real, ficando com 25 metros de altura e tornando-se visível acima da cúpula preta. Expor sua posição era muito perigoso e pintava um alvo no peito, mas era um risco que ele tinha que correr. Ele era o único ao lado de Solos que conseguia enxergar através do chamado do vazio e o único que conseguia explorar a situação ao máximo. Capítulo 1960 Chamas da Praga, Parte 2. Enquanto Lit usava o lançamento do corpo e da mente para tecer seus feitiços, ele também respirou fundo. Seus olhos pretos e prateados se iluminaram, separando a luz do elemento escuridão na energia mundial e enviando-os em diferentes direções. A luz negra passou da boca do Tiamat pela garganta e pelos pulmões, irrompendo por entre as escamas enquanto percorria seu corpo. A luz prateada, em vez disso, moveu-se para seu coração e de lá focou nas asas emplumadas em seus quadris. Quando Lit abriu a boca, uma explosão de chamas do vazio saiu dela enquanto uma corrente prateada de chamas da praga irrompeu de suas asas. As chamas de origem infectadas respectivamente pelo caos e pela decadência se moviam tão rápido quanto uma bala, atingindo duas unidades despertas diferentes cujos membros estavam lutando lado a lado contra o exército das sombras. As chamas do vazio explodiram ao serem atingidas, gerando uma onda de choque que fez os despertos voarem. O fogo negro queimou tudo de fora, corroendo sua carne, auras e equipamentos. As chamas da praga, em vez disso, perfuraram a escuridão do vazio, permitindo que suas vítimas espantadas vissem o que estava acontecendo ao seu redor. Eles acreditavam que um de seus aliados os estava ajudando a eliminar rapidamente os demônios. Ou foi o que pensaram até perceberem que a luz ofuscante os consumia por dentro, ao mesmo tempo que fortalecia as sombras a cada segundo. A decadência era apenas alimento para os demônios e morte para qualquer outra coisa.
O fogo prateado queimou e os curou ao mesmo tempo, consumindo a carne, o metal e os encantamentos apenas para forçá-los a se recuperarem uma fração de segundo depois. Eles não causaram nenhum dano, mas infligiram um fardo enorme não apenas à força vital de suas vítimas, mas também aos seus núcleos. Curar e reparar drenaram a energia respectivamente dos núcleos de mana e de energia. Lich sempre foi capaz de usar as chamas do vazio, então aprender como conjurar a praga foi uma segunda natureza para ele no momento em que ganhou sua segunda asa emplumada. Usar duas chamas amaldiçoadas ao mesmo tempo exigia a ajuda de seus olhos, mas também diminuía a carga sobre sua força vital. Ele não precisava mais injetar parte de seu lado abominável nas chamas de origem porque agora tinha uma maneira de conjurar o caos da energia mundial e canalizar com segurança a decadência que o processo criou. Ele respirou fundo novamente, pronto para lançar uma segunda saraivada de chamas gêmeas amaldiçoadas quando algo atingiu bem no peito. O impacto foi forte o suficiente para levantar o Tiamat do chão e imbuído de tanta mana que perfurou seu peito, apesar da armadura do andarilho do vazio. Que porra é essa? Lee pensou enquanto o sangue borbulhava de sua boca e o chamado do vazio desaparecia. Para sua surpresa, ambas as unidades que ele atacou pareciam cansadas, mas ilesas. Levaria apenas algumas respirações de revigoramento para retornar à sua condição máxima. É pior do que eu pensava, Zoret contou a ele através do link mental que eles haviam estabelecido antecipadamente. Não há muitos deles, mas todos eles podem usar tanto a aniquilação asa prateada quanto o bastião. É por isso que formaram unidades de 7 homens. Lich não tinha ideia do que ela estava falando, mas graças ao monóculo de Minadion que ele compartilhou com Solus, ele poderia relembrar o momento em que foi derrubado e analisar os feitiços desconhecidos. Aniquilação e Bastião faziam parte do legado que Loshira Silvering, o primeiro mago, espalhou por Mogar. Eles exigiam que 7 despertos de núcleo violeta fossem lançados porque cada um deles invocaria e ajustaria um elemento diferente. Eles eram conhecidos como feitiços anti-guardiões, destinados a permitir que os despertos lutassem contra um guardião enlouquecido ou pelo menos sobrevivessem ao encontro. Seu poder correspondia ao dos feitiços nível de lâmina, mas ao contrário deles, eles não tinham nenhum requisito específico. Qualquer pessoa habilidosa o suficiente poderia usar o bastião e a aniquilação. Os grupos despertos usaram o primeiro para resistir às chamas amaldiçoadas e o último para derrubar o Tiamat. Tais formações eram o procedimento padrão do Conselho ao lidar com bestas divinas. Claro, até mesmo as bestas divinas poderiam usar tais feitiços, mas enquanto os membros do Conselho viviam em comunidade, os descendentes dos guardiões viviam por conta própria. Era raro encontrar 2 deles, muito menos 7 dispostos a cooperar. Tanto as chamas quanto o vazio não conseguiram ferir os despertos, mas o plano ainda foi um sucesso. Senara percebeu o desaparecimento de Solus e dos outros apenas depois que a mortalha da escuridão desapareceu. Durante esse tempo, eles terminaram de preparar seus feitiços e se posicionaram atrás das linhas inimigas para atacá-los do ponto cego que o chamado do vazio havia criado. Além disso, a escuridão que roubou os sentidos dos despertos também foi a única coisa que os manteve a salvo das abominações. Agora que Mitra e os outros puderam vê-los novamente, o contra-ataque começou. Solus podia ver através do vazio, então ela já havia desferido o soco. Ela havia ativado um dos poderes de sua fúria, chuva ardente. Depois de lançar o martelo, ele se dividiu em 9 cópias, cada uma com seus cristais de mana vermelho brilhante. As pedras preciosas místicas sugavam a energia do mundo, amplificando o elemento fogo ao extremo até que as fúrias fossem engolfadas pelas chamas. O calor aumentou, transformando os martelos de vermelho sangue para branco imaculado enquanto voavam entre os inimigos sem tocá-los. Então, uma vez que as fúrias alcançaram seu verdadeiro alvo, elas explodiram em incontáveis fragmentos flamejantes. Chuva ardente transformou os 9 martelos em fragmentos incandescentes de Davros que atacaram os despertos de todos os lados. O feitiço perfurou as proteções e a carne, fazendo ferver o sangue de suas vítimas.
Os soldados despertos formaram círculos, encostados uns nos outros para cobrir as costas, mas o vazio os cegou e eles não puderam ver as fúrias voando no meio de sua formação. A própria técnica que deveria permitir que eles se defendessem a qualquer momento maximizou os efeitos de chuva ardente, atingindo 9 unidades de 7 homens ao mesmo tempo, quando ainda estavam amontoados. Quando o chamado do vazio começou a desaparecer, Zoret e Bitra dispararam entre os despertos que rolavam no chão. Os soldados de elite estavam tentando sufocar as chamas enquanto usavam suas respectivas técnicas de respiração para curar antes que fosse tarde demais. A luva na mão de Zoret estendeu seus dedos em garras de metros de comprimento que cortaram 5 cabeças de cada vez com apenas um movimento de seu pulso. O novo perfurador do céu era feito de adamante e tão fortemente encantado que não teve problemas em cortar as armaduras encantadas danificadas. Solos percebeu quanto se parecia com as mãos de Minadion e se perguntou o quanto Bitra sabia sobre o trabalho de sua mãe. Havia muitas coisas que o Raiju lhe ensinaria, se Solos conseguisse suportar sua presença. Enquanto Zoret colheu vidas despertas como trigo amadurecido, Bitra lançou a absolvição. O martelo encantado se dividiu em 8 cópias exatas que foram engolfadas pela energia do caos, liberando a versão de Bitra do antigo feitiço Martelo da Fúria, Ruína. Continua no próximo vídeo.